Então tá, gente, chegou o novo crossover, Marvel e DC se reunindo novamente, né? Vocês sabem que teve Deadpool e Batman, Batman e Deadpool, agora tem Superman e Homem-Aranha e logo logo lá fora tem Homem-Aranha e Superman. Você sabe o Lulu Santos? Uma vez o Lulu Santos falou uma coisa muito coerente. Ele falou assim, ó, não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Como todo mundo no planeta Terra, quando a DC anunciou que a equipe criativa desse crossover ia ser Mark Waid e Jorge Jimenez, eu comemorei. Primeiro que o Jorge Jimenez é um monstro, então a gente tinha certeza que, cara, olha essa página dupla. O problema foi chamar o Mark Waid para escrever esse quadrinho. E como eu falei, na hora eu celebrei, porque, cara, o Mark Waid, nos últimos anos, ele tem se destacado, quer dizer, talvez na carreira inteira dele, por ser um roteirista que ele não apela tanto para um cinismo do super-herói, sabe? Pô, a gente lê esse crossover, ele respira aquele heroísmo puro, clássico, ou seja, os caras contrataram o Mark Waid para ele escrever o que ele já sabe escrever. Então, meio que contrataram o padeiro para fazer pão. Só que vamos pensar no seguinte, quando a gente tem um encontro entre Marvel e DC, eu pelo menos, e eu acho que boa parte de vocês também, a gente espera algo fora da curva. A gente quer o inesperado. Cara, por mais que as pessoas possam criticar lá o Batman e Deadpool e Batman, teve momentos muito bons. Os caras foram lá e fizeram uma cena do Deadpool invadindo a Batcaverna e sugerindo que o Bruce Wayne estava de roupão e na frente do notebook se dando alto prazer. Cara, é isso que eu quero ver. Esse quadrinho que eu tenho aqui na minha mão, ele não é ruim. Ele só é protocolar. Ou seja, é um gibi legal. É legal, foi legal de ler. Mas é isso. Talvez o que me deixou com essa sensação é porque eu recém li lá o crossover dos anos 70, né? Porque esse quadrinho, ele também celebra os 50 anos do primeiro encontro, né, entre Marvel e DC. Entre os super-heróis das editoras se encontraram lá no Superman e Homem-Aranha. Tem vídeo aqui no canal, numa edição oversize, né? Então ela tem um tamanho avantajado, etc. E esse quadrinho parece muito... vamos celebrar o legado. É claro que é muito legal celebrar o legado. Mas, como eu falei, né, é um crossover que a gente estava esperando há muito tempo. É algo... Eu acho que se é para juntar as duas editoras... Gente, eu quero alguma coisa fora da caixa. Eu quero o inesperado, sabe? Então, acho que esse é um sentimento sobre o gibi. Tá, eu já vou falar tudo sobre esse quadrinho. Eu vou mostrar as histórias, os backups também aqui ao mesmo tempo. Sem nenhum spoiler, tá? Sem estragar a experiência de ninguém. Mas vamos lá, vocês sabem que... Ô Vini, como é que tu tá tendo acesso, né, à edição física desse quadrinho na semana de lançamento lá de fora? Gente, é tudo via Comics and Signatures. Inclusive, tá? Eu vou mostrar o último pacote que chegou. Tem Absolute Batman, edições 17 e 18, que é o arco onde apresentam a Era Venenosa. Cara, tem o Batman com a motosserra enfrentando a Era Venenosa. É para isso que eu leio o gibi. Aí tem esse especial, que é o Arkham M, que ele vai desenvolver um pouco o universo, né, do Batman Absoluto. A história parece ter uma vibe meio de terror, né, pelos desenhos. Eu ainda não li, tá? Não tenho muita ideia. Mas eu vou comentar ainda em vídeo. Aí tem o Comics The Magazine e vocês devem saber que lá fora... Gente, é literalmente o primeiro momento que eu tô abrindo essa revista. Lá fora tá saindo uma espécie de nova Wizard, né? Que é uma revista sobre histórias em quadrinhos. Legal, primeiro ponto, né? Bastante texto, porque acho que ultimamente parece que as revistas elas têm mais ilustração do que texto. Mas enfim, então, que legal. Ok, eu pretendo... dar uma olhada com mais calma, que é Art School. É isso, resumidamente, é uma nova publicação sobre quadrinhos, que inclusive tem uma capa muito maneira. Chegou também o Comic Bites, é uma publicação da Echoes of Narratives, que é uma empresa brasileira, né, que representa artistas. Aí tem uma entrevista aqui com Andrei Bressan e os títulos que tem justamente, né, quadrinistas da Echoes. Galera, que demais! O Lobo clássico está de volta. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. Tem DC Next Level. Então, essa é uma iniciativa para o universo regular da editora, onde a DC tá dando show. Gente, eles juntaram o Scott Young com o Jorge Corona para trazer o Lobo clássico. De novo, é para isso que eu compro o gibi. Cara, que
negócio fantástico. Aí tem também a Batwoman, com o nosso querido Greg Rucka voltando para personagem. Cara, o Greg Rucka, o que ele fez na Batwoman há uns anos atrás é fantástico, então estou bem interessado. E aí, para terminar, tem o Exterminador, o Deathstroke, que é o Deathstroke The Terminator, né? A galera tá até brincando nos comentários, né? Vai ficar Exterminador ou Exterminador, né? No Brasil. Lembrando que todos ou quase todos esses quadrinhos, eles estão em estoque lá no Comics and Signatures, né? Inclusive o crossover do Homem-Aranha com o Superman. E vocês podem usar o cupom 5 anos de CS, tá? Um cupom de aniversário da loja que dá 10% de desconto, ou seja, é um cupom melhor que o cupom 2 quadrinhos. Ok, vamos falar então do crossover. Tudo começa aqui com o Dr. Octopus, né? Ele se junta com o Brainiac. Gente, é isso. São dois vilões com um plano maluco. E aí, por outro lado, tem o Clark e o Peter. Eles se juntam porque eles são imprensa, né? Isso, de novo, é algo que a gente já viu lá no crossover dos anos 70, né? Eles justamente usam essa desculpa para os personagens se encontrarem. Tem ali o crachá de cada um. E aqui, tá? Eles já se conhecem, tá? Não tem uma questão de, beleza, como que o Peter veio parar no universo DC, não. Ele já tem até uma certa intimidade. E aí, galera, isso aqui realmente muito lindo. O Super-Homem na cena clássica, o Homem-Aranha jogando a teia e página dupla do Jorge Jimenez. Mas assim, resumidamente, como eu falei, os dois vilões, né, o Brainiac e o Octopus, formulam um plano é que o Brainiac está com um problema e o Dr. Octopus, não é que ele tem o Dr. Octopus já tem um problema né, de autoestima e eles montam um plano mirabolante. Aí o crossover se desenvolve de uma maneira bem protocolar, assim, de beat super-herói, né? Tem o plano maluco, tem pessoas em perigo, e aqui o Homem-Aranha e o Superman vão lá salvar. E, de novo, né? Não é uma história exatamente ruim, só eu acho que ela não reinventa a roda. Tem uma homenagem a um momento aí icônico, né, de um dos personagens, mas, de novo, é algo que a gente vê semana sim, semana não, né, nos quadrinhos. Talvez o ponto mais legal, tá? Eu não vou soltar spoiler, é a luta entre o Homem-Aranha e o Brainiac. Tem uma frase que eu achei bem inteligente, assim, do roteiro, né, de como combinar os personagens, né, porque né, uma das graças dos crossovers é justamente a gente ver, né, esses encontros inusitados. Mas, no geral, é isso, sabe? Tem uma cara aí de repeteco. Na sequência, aqui vai ter um encontro entre a Mary Jane e a Lois Lane. Elas estão num ônibus, esse ônibus está em perigo, aí o Homem-Aranha e o Superman aparecem para salvar e tem o Sentinela. Isso aqui é muito bom, tá? É Tom King escrevendo com o Jim Lee desenhando. Lógico que ia ter Sentinela, porque é o Jim Lee, né? Então uma homenagem aí aos X-Men. E cara, é muito legal assim, porque a Lois, elas começam a trocar experiências de como é acompanhar os super-heróis, né? Como é a vida delas, né? Dentro dos universos fantásticos. Os diálogos entre elas são muito bons, porque elas começam a trocar figurinhas, sabe? No meu universo é assim, né? Ok, eu convivo com essa situação. A Mary Jane reclama aí de uns clichês. Cara, é realmente bem legal. Aí na sequência tem o Superboy Prime encontrando o Homem-Aranha com uniforme negro, que não é o Venom, tá? É literalmente uma roupa. Christopher Priest e Daniel Sampere. Assim, a história, qual é o problema dela? É que ela não conclui. É meio que um preview de um gibi que a gente nunca vai ver no futuro, né? Porque eu imagino que esses crossovers aqui eles não são feitos para ter uma continuação. Aí tem algumas referências, né, do Superboy, né, com relação a ele entender que o mundo, né, ele já leu os gibis do Homem-Aranha, né? Então acaba sendo algo mais inusitado, mas, pô, eu não quero ler uma meia história, né, que a gente nunca vai ver a continuação. E aí eu vou para outra situação bem parecida, que é quando a gente tem o Homem-Aranha 2099 encontrando o Superman e o Batman do futuro. Cara, eu queria muito ler isso, porque é o Sean Murphy desenhando. Olha que coisa linda, sério, deixa eu ver se não tem spoiler aqui. As páginas são lindas, incríveis, só que também é uma trama que para pela metade, sabe? Ao mesmo tempo que é muito legal juntar o Batman do futuro com o Homem-Aranha 2099, né, uma sacada legal, tá, isso aqui não vai para lugar nenhum. Talvez o objetivo do Sean Murphy seja fazer uma propaganda, porque ele vai fazer o Superman dele em breve. Você sabe que vai ter uma continuação do Cavaleiro Branco, né, que vai justamente ter o Superman. Tá. Cara, isso aqui é muito engraçado. Tem tipo 4 páginas de história, mas é muito bom. É o Jimmy Olsen encontrando Carnificina
num gibi do Matt Fraction com o Steve Lieber. Vem comigo. Vocês pegaram essa referência aqui? Eu não vou falar, tá? Mas é uma referência legal. Mas vamos lá. O Jimmy Olsen, basicamente, vai mostrar um encontro entre o Jimmy Olsen e o Carnificina e o final é uma grande piada. Cara, eu achei engraçado pra caramba. Aí depois tem um encontro entre o Ben Parker e o Jonathan Kent. Né? Jeff Lemire escrevendo e Rafa Sandoval desenhando. É uma história bonita. Assim, não tem nada demais. Basicamente... a gente entendendo um pouco como cada um pensa o mundo. É uma história bonita, sabe? Acho que ela não tem nada tão assim surpreendente, mas é legal. Acho que não atrapalha nem adiciona tanto ao crossover. Aí, cara, isso também é muito engraçado. É Greg Rucka e Nicole Scott mostrando o J. Jameson com a Lois Lane num debate na TV. Tá, isso foi muito bom. Porque a Lois Lane começa... Cara, o J. Jameson, ele é escroto. E a Lois Lane, ela é muito incisiva. Então é muito legal ver os dois debatendo, né? Como cada um vê o mundo dos super-heróis. Tá? Isso realmente foi legal. Aí, para terminar, tem um encontro também completamente inusitado da Poderosa com o Justiceiro. Ela tá indo para um encontro. Aí a Gayle Simone escrevendo e Belen Ortega desenhando, né? A Poderosa tá indo para o encontro. Aí o Justiceiro tá indo matar uma galera no mesmo bar. E aí tem... De novo, né? Uma história bem curtinha. São pouquíssimas páginas. Gente, é isso. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. O problema é que uma história desse tipo, ela poderia ocupar as páginas de uma mensal qualquer, sabe? Beleza, é mais um episódio de Melhores do Mundo. Tá? Não é algo que me surpreendeu. E eu acho que, se é para juntar duas editoras com 80 discussões e aprovações, etc., né, que eu imagino que deve dar um trabalhão lá para os editores fazerem um crossover assim, eu esperava mais. Mas é um bom gibi. Lembrando então que tem cupom da Comics and Signatures aqui na descrição do vídeo, tem link e é isso, tá? Valeu, galera!